Oi, gente! Hoje o episódio é diferente e muito especial, porque é em comemoração ao Dia das Crianças. Eu convidei alguns amigos meus, a Maísa, o Pedro, o Luiz e a Milena, pra gente bater um papo sobre coisas que importam muito: inclusão, amizade e escola e o mundo que a gente quer viver. Então, bora lá? Pra começar, a gente vai falar o que o Pedro sempre fala na escola. Desculpa, mãe! Pau! Tá bom, Pedro! A primeira pergunta. Vocês acham que todos os alunos têm respeito com as pessoas deficientes? Posso começar? Pode. Então, eu acho que todos têm um respeito, só que nem sempre acabam, respeitando bem a pessoa. Às vezes demonstram que tem respeito, mas às vezes acaba escapando alguma coisa ali ou alguma atitude que acaba sendo desagradável. Assim, eu acho que todos têm um respeito, só que nem a Milena falou, eu acho que às vezes solta assim uma coisa meio desagradável e eu acho que esse respeito, eu acho que não é igual às outras pessoas. Posso falar? Pode. Eu chego muito cedo na escola, então eu sempre vejo os adolescentes, vejo muitas pessoas com deficiências. E eu acho que sim, muitos alunos têm um respeito por eles, conversam com eles muito bem. Mas eu já presenciei em muitas partes que certos alunos não agiram de uma forma muito legal, se é que eu posso dizer assim. Então, eu diria que sim, eles são gentis com os deficientes, bem gentis. Só que tem partes que eles saem um pouco da linha. Eu também já presenciei, não foi comigo, mas eu também já vi com outras pessoas acontecendo. Luiz? Eu acho que as pessoas têm respeito, mas às vezes não querem muito demonstrar esse respeito. Como vocês acham que as escolas podem melhorar com a inclusão? Assim, eu acho que todas as escolas já incluem, assim, desde a hora que chega, apresenta, aí todos os alunos ficam assim, meio em cima. Então, eu acho que algumas partes, assim, podem melhorar, só que eu acho que já tá bom. Eu acho que muitas escolas agem bem acolhendo os alunos, mas eu nunca vi uma escola que não respeite essas pessoas. Então, pra mim, não tem muito o que melhorar, porque eu já vi muitas escolas que respeitam, que acolhem e que ajudam bastante as pessoas. Eu acho que eu não sei muito falar sobre isso. Alguém quer falar? Não. Sem comentários. Vocês acham que a escola não precisa melhorar nada? Tá bom assim? Tá bom desse jeito. Então, mas não é só a nossa É, escola. só Mas não também é tem todas outras as escolas. Eu Na verdade, eu acho que, não é que não tem nada pra melhorar. Ter até tem, mas é que seria muito específico, é muito difícil falar cada coisa, porque cada um tem a sua história, o seu jeito de lidar com as coisas, então eu acho que é mais isso. Tá. O que é inclusão pra vocês? Inclusão, pra mim, é acolher e pra mim, é não tratar diferente. Todo mundo é diferente, isso a gente não pode negar, porque ninguém é igual. Então, não tem nem o porquê tratar diferente uma pessoa porque ela tem deficiência, né? Então, eu acho que, pra mim, inclusão é acolher, é participar da vida da pessoa. Você ajuda ela no que ela precisar, isso é com todo mundo, mas inclusão, pra mim, não é você ir lá e tratar a pessoa diferente. Eu acho que deveria tratar igual a todo mundo. Como se trata todo mundo mesmo, né? Sim. Assim, eu não tenho muitas ideias de falar sobre essa pergunta, mas assim, pode ser uma pessoa chegar e os outros, como que eu posso dizer?
puxar assunto, conversar com ela, Puxar assunto, conversar. incluir ela na conversa. Assim, chamar pra brincar no recreio, chamar pra jogar ping-pong, jogar. Fazer brincadeiras, assim, na escola com ela. Pra mim é a mesma coisa que a Milena. Então eu não tenho muito o que dizer, porque eu concordo plenamente com a Milena. Então, inclusão pra mim é praticamente o que a Milena disse. Pra mim, inclusão é a mesma coisa que o Pedro falou. Se alguma pessoa tá sozinha, chama ela pra brincar junto. É não excluir, né? não excluir. Participar, fazer participar. Sim. Como vocês acham que vai ser o mundo daqui 10 anos? Assim, pra mim, daqui 10 anos, assim, o mundo, eu acho que ele já vai ter mais conhecimento do que já tem hoje, né? Além do que a gente já tem hoje, que é muito conhecimento, eu acho que vai ter mais um pouco. E eu acho que, assim, vai ser um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Assim, prédios, carros, eu acho que vão ser muito diferentes. Eu acho que o mundo daqui a 10 anos vai ser um pouco mais tecnológico do que já está hoje. E que as pessoas mudem um pouco também. Então eu acho que os prédios, os carros vão mudar um pouco do que eles já estão. Eu espero que tenha menos poluição. O que eu acho, eu não sei muito explicar isso. Eu acho que vai ter carros voadores, só pensando mesmo. Só isso mesmo. Eu imagino que seja com menos poluição, com mais... não sei explicar. Mais inclusão, mais Não amor, sei. menos violência, mais escolas. Não sei, acho que mais tecnologia. Isso. Que o mundo mude de pior para melhor. Né? Isso. E também eu espero também que tenha menos... menos... Como que eu posso dizer? Preconceitos? Pessoas ruins, assim, no mundo. Sim. Que não respeitam, tem aquela diferença que... eu não gosto daquela pessoa por Isso, ela né? por ela ter aquela Isso e coisa. E eu gosto daquela porque ela tem aquela coisa. Isso a gente não tem muito como mudar, né? Não, tipo assim, Sempre vai ter É uma uma certa coisa- pessoa é. que pensa assim. é uma coisa de se esperar, mas a gente não consegue mudar as pessoas tão facilmente. Então, E não depende só da gente, né? Depende de todo mundo. Tá. Vocês acham que a inteligência artificial pode ajudar na inclusão? Então, eu acho que depende muito, assim, de como. Mas, a princípio, eu acho que não. Porque não, isso depende muito da pessoa, do jeito dela, da visão dela do mundo. Então, pra mim, acho que não. Assim, pra mim, eu acho que eu não sei falar muito sobre isso. Mas eu acho também que não, porque eu acho que na inclusão você pode jogar um pouco com seu amigo, usar um pouco as telas com ele, mas assim, eu acho que a inclusão ela acontece mais você brincar mais com ele, você ter mais conversas, você ficar mais com ele, você brincar com ele. Tirar as telas, né? É. Eu acho que a inteligência artificial não vai ajudar muito. Porque hoje muitas crianças usam muito inteligência artificial e eu acho que elas ficam muito tempo na tela. Então, eu acho que a inteligência artificial não ajudaria muito nas amizades e coisas assim. Porque no futuro, eu quero muito que ele mude para melhor. Então, eu acho que sim, você pode jogar no futuro, a inteligência artificial pode ajudar sim, mas
seria muito bom se as crianças do futuro saíssem do celular, que nem muita criança hoje em dia fica, e voltasse a brincar bastante, a ser aquela criança inocente que no passado foi, né? É, né? Porque elas ficam muito na tela e pode até atrapalhar um pouco com as amizades, tudo, né? Eu acho que, igual o Pedro falou, você pode jogar, pode assistir, mas também a inclusão não só acontece nas telas, tem que acontecer também no mundo onde que você só brinca, se diverte. A próxima pergunta é um pouco mais delicada. Vocês já foram excluídos? Já. E assim, eu não fiquei nada feliz. Eu acho que depois de um certo dia, eu percebi. Depois do dia em que eu fui excluída, eu comecei a perceber o quanto era chato, quanto que eu fiquei triste. Então eu mudei a minha relação com as pessoas. Eu comecei a tratar elas melhor, evitar excluir de qualquer jeito, mesmo que eu não perceba. Mas foi isso. Assim, ser excluído eu acho que eu já fui. Mas quando eu acho que eu fui, eu, assim, não percebi. Mas sim, com certeza eu acho que eu já fui excluído. E também excluir as pessoas não é uma coisa boa. Porque a pessoa pode ficar magoada, pode ficar triste, como a Milena falou. Eu acho que sim, eu já fui excluída. Isso é uma péssima sensação. Eu não gostaria que ninguém fosse excluído, porque é uma sensação péssima. É um peso nas suas costas que você leva pra vida inteira. Então, se eu excluir ninguém, se eu excluir alguém, eu me arrependeria muito se eu percebesse. Então, eu acho que eu já fui excluída sim, mas é uma péssima sensação. Eu já fui excluído e dói muito, eu fiquei muito triste. Realmente não é fácil, né, ser excluído. É uma péssima sensação mesmo. E, assim, é bem difícil de incluir todo mundo nas brincadeiras, nos jogos, nas aulas. Porque muitas pessoas reclamam, querem brincar de outra coisa. Aí a gente faz votação e a pessoa fica triste. É muito ruim, sim, eu já fui excluída. Mas eu não gostaria que ninguém fosse excluído. E assim, Pode falar. lá na nossa sala da escola, a gente quase sempre é um assunto das assembleias que a gente faz. Vocês têm que incluir mais os outros. Algumas pessoas estão ficando de fora no recreio. Se você tá no recreio, um exemplo, jogando futebol, e você viu aquela pessoa no canto, chama ela pra você brincar com ela, não deixe ela lá. Isso sempre é um assunto. Então, como a Malu disse, nem sempre a gente vai conseguir incluir todo mundo, porque entra um pouco em outras perguntas que a gente já respondeu. Porque nem todo mundo é igual, todo mundo tem o seu próprio gosto, e às vezes fica meio difícil, mas sempre tem um jeito. É só se esforçar pra conseguir. É difícil de achar todos os gostos com a mesma pessoa. Eu acho que todo mundo já foi excluído no mundo, né? Então, é uma coisa que eu diria que é normal acontecer, mas não é uma coisa muito legal de se acontecer, né? Igual a Marisa falava, que se você vê uma pessoa no canto, chama ela pra brincar. Vai ser bom, ela vai ficar feliz. Poucas palavras. Vocês já viram alguém sendo excluído? E como vocês se sentiram com essa reação, Esse momento. esse momento? Então, eu já presenciei situações assim, em que eu já vi pessoas sendo excluídas, e no momento eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu não tive reação, eu não consegui ir lá ajudar, mas
o que eu queria ter feito era ir lá ajudar, tipo, chamar a pessoa, né? Tentar fazer com que ela fique feliz. Se os outros estão excluindo ela, e eu tô percebendo que ela tá triste, eu não vou fazer igual. Eu vou lá, vou chamar ela. Então, é um momento em que a gente fica bem triste e que sente que precisa fazer alguma coisa, mas nem sempre consegue. Então, é que nem a Milena disse, que quando você vê, assim, um momento desse, que é bem chato de se acontecer, assim, você pode ficar, assim, reação. Assim, nossa, como aquelas pessoas estão fazendo isso com aquela pessoa e como eu posso desfazer isso. Como posso ajudar, né? Uhum. E assim, eu já vi, com certeza, e muitas vezes até. Eu já presenciei muitas partes que eu vi pessoas excluídas, mas assim como a Milena e o Pedro já ficaram tipo, nossa, o que eu faço? Como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Eu muitas vezes já tentei ajudar aquela pessoa, só que, né, eu tentei e grande parte eu consegui ajudar a pessoa, mas nem sempre a gente consegue. Eu já vi uma pessoa sendo excluída, só que aí eu fui ajudar, aí as outras pessoas saíram, porque não queriam deixar a pessoa brincar. Também já presenciei várias vezes, mas aí quando a gente vai falar com a pessoa, ela normalmente fica brava, porque tá irritado no momento, tá triste. Então a gente age de cabeça quente, a gente fala grosso com a pessoa quando a gente é excluído. Então fica muito difícil da gente ajudar, porque a gente pensa como que a gente vai fazer com que isso mude. Como que a gente vai Mas- entender ela? Isso, porque normalmente, como a gente já falou, todo mundo tem gostos diferentes, então é bem difícil. Então, o que vocês fariam se visse alguém sofrendo bullying? É um assunto meio parecido, né? Que o bullying continua sendo uma forma de excluir a pessoa, porque ao mesmo tempo que você tá falando dela, tá fazendo uma coisa que não é legal, excluir é parecido com isso, mas não chega a ser igual. O bullying é um pouco mais complexo, né? E assim, se eu visse alguém sofrendo bullying, eu nunca vi, né? Mas se eu visse alguém sofrendo bullying, tem aquelas situações em que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Querer reclamar com a pessoa, Sim. que tá fazendo bullying. Mas o que eu gostaria de fazer seria acolher, ajudar, tentar pedir para pararem, o que é muito difícil porque nem sempre param, mas é uma coisa que depende muito da situação. Mas seria isso que eu gostaria de fazer. Assim, que nem a Milena falou, quando você vê aquilo acontecendo, você pode ficar paralisado, assim, você pode... Ficar com medo. Você pode ficar pensando, nossa, eu acho que se eu for lá, eu também posso sofrer. Eu também posso passar por essa fase de fazerem bullying comigo. Então eu acho que se eu visse, assim, algumas pessoas fazendo bullying, eu acho que eu acolheria primeiro a pessoa, aí eu ia perguntar pra ela o que tinha acontecido e tentar afastar ela dessas pessoas. Eu ainda não presenciei uma parte que eu vi uma pessoa sofrendo bullying. E eu acho isso muito bom, porque eu nunca vi ninguém sofrendo bullying, que é uma coisa muito boa. Mas se eu estivesse em uma parte que alguma pessoa estiver sofrendo bullying, eu com certeza ia ficar com medo de ir lá, mandar parar. Mas eu chamaria um adulto. Eu também. Então, se eu visse uma pessoa sofrendo bullying, eu chamaria um adulto, um responsável da criança ou da pessoa que estiver lá. Então,
eu chamaria alguém que conseguisse fazer aquela pessoa parar de fazer esse tipo de coisa. Ontem eu presenciei um bullying na minha sala, porque pessoas estavam toda hora pegando uma coisa de um menino e não queriam devolver. Aí eu tive que chamar a professora e a professora falou para parar, eles tiveram que parar. Então, na verdade, eu não sei se... seria considerado bullying. Eu já presenciei situações, mas, assim, a pessoa não estava lá. A pessoa estava em outro lugar e tinha um grupo de pessoas falando de características físicas dela. Então, mal, né? Então, isso... Eu fiquei muito chateada, porque já é ruim a pessoa estar junto, presenciar a pessoa fazendo bullying com ela, falando dela, de características dela. E aí, só que eu parei pra pensar, se isso já é ruim, imagina não estar lá, né? Você tá fazendo outra coisa achando que tá tudo bem, enquanto isso outras pessoas estão falando de você, falando de, principalmente... O pior, né, que são características físicas da pessoa, que cada um... Ninguém é igual, né, como eu falei, então seriam diferenças de cada pessoa. Então eu acharia bem chato. Eu não... Você fez, Mi? Você chegou a falar alguma coisa? Então, no início, eu fiquei quieta porque eu não sabia o que fazer. Eu também não queria contar pra pessoa, porque eu achava que ela podia... ficar mais chateada ainda, porque ela já tava num momento meio ruim, porque ela tava percebendo que estavam tratando ela diferente. E aí, eu não queria falar nada pra essa pessoa, porque senão na minha cabeça, ela ia se magoar mais ainda, porque seria o que eu iria sentir. E aí, eu acabei ficando quieta, mas depois de um tempo, eu acabei falando pra professora, e aí, essa pessoa não estava. Aí a professora chamou todo mundo pra conversar, falou muito dessa pessoa, falou dessas ocasiões, de tudo isso. E aí foi uma conversa muito longa, mas assim, as pessoas, eu acho que elas entenderam. E depois disso, nunca mais vi ninguém falar nada dessa pessoa, principalmente de características físicas de alguém. Eu também acho que já vi uma pessoa sofrendo bullying. E também, igual a Milena disse, sem essa pessoa estar lá. Já escutei várias vezes alguém falando mal dela. Não sei se foi exatamente um bullying, mas estavam falando mal. E assim, eu não consegui falar com essas pessoas na hora. Mas depois eu fui falar com elas. E elas também não foram muito legais na hora de responder. Porque elas não gostariam, né, que soubesse que a gente soube que elas estão falando mal. Então... Eu acho que, assim, lembrando que você falou, só que complementando um pouco. Assim, é mais um comentário. Porque sempre que toda pessoa, não tem uma pessoa que não faz isso. Sempre que vão reclamar de algo com ela, a pessoa pode até saber que tá errado. Mas ela sempre vai achar que ela tá certa, vai falar que ela tá certa. Depois ela pode se arrepender, depois ela pode conversar com você de novo. Mas no primeiro momento, no calor do momento, ela sempre fala de um jeito... Pode até não falar eu tô certa. Ela demonstra de um jeito que ela está... Tipo, eu tô certa, só que falando isso com outras palavras. Ela pode reagir de um jeito em que demonstre que na cabeça dela ela está certa. Então, a maioria das pessoas nunca vai falar a verdade, eu tava errada, eu vou pedir desculpa, eu vou tentar consertar a situação. Sempre no primeiro momento a gente vai vir e falar, porque eu tô certa. Eu gosto mais do meu jeito. Sim. Eu quero... Como se só existisse aquele jeito da pessoa, como se só o jeito dela fosse bom. E você é obrigada a respeitar. Sim. Como seria a escola perfeita para todos, no sentido de deficiente, e não só, para todo mundo mesmo? Então,
Uma escola perfeita para todos teria que ter muitas coisas, porque é muito difícil agradar todo mundo, tem que ter tudo com você. Mas eu acho que teria que ter tudo de bom, assim, porque pra agradar uma pessoa, normalmente pra você agradar uma pessoa, você tem que fazer uma coisa boa, ajudar ela, essas coisas, ou fazer uma coisa que ela goste. Então, assim, a escola perfeita pra todos, primeiro que perfeito não existe, né? Isso a gente tem que concordar. Melhor, é uma escola melhor. Uma escola que ajude todos, né? Então, teria que ter... É bem específico porque é de cada um, né? Mas eu acho que, generalizando, inclusão, brincadeiras, bastante estudo. Eu acho que deveria ter um pouco de tudo, assim. Assim, eu não sei muito falar, mas é um pouco do que a Milena disse, que não existe coisas perfeitas. E assim, como que eu posso dizer? Tem que ter inclusão, brincadeiras, também estudos. Só que eu acho que tem que ter um pouco do que cada um gosta. Algumas brincadeiras, algumas... E assim, até matérias de aprendizagens diferentes. Pra mim, uma escola perfeita é ter tudo que você possa gostar. Claro que todo mundo não tem o mesmo gosto, mas pra mim uma escola melhor seria com coisas que aquela pessoa goste. Tipo, eu gosto muito de tecnologia, podia ter certas coisas sobre isso. Eu gosto muito de matemática, podia ter coisas sobre isso. Tem, mas outras... Tem um pouco do que cada um gosta. Isso. Mas também ter novas experiências. Porque nem sempre você pode gostar de uma... Você só gosta daquela experiência. Tentar ter uma nova experiência com um outro tipo de coisa é uma coisa muito boa. Mas vamos Porque concordar... aí você pode descobrir um novo gosto. Mas vamos concordar que provavelmente as escolas do futuro vão ter mais tecnologia, né? É isso, sim. Uma escola perfeita pra mim teria que... Não existe perfeito, igual a Milena disse, mas uma escola boa pra mim teria que ter muita inclusão, gentileza, respeito e também um pouco de cada um gosta, tipo piscina, quadra. Então, Luiz, Piscina, quadra. Luiz, estamos numa escola. Aí seria com certeza perfeito. Nossa, aí sim. E assim, pra mim, pra ser boa também, tinha que ter pelo menos todo dia educação física. Pelo menos todo dia. a parte da piscina é muito boa. A Eu parte acho que a parte da piscina é. é melhor. Eu acho que a educação física Imagina, e a piscina. piscina e educação física todo dia. Ter aula de natação todo dia. Não, aula, só Não, entrar na piscina. Só entrar na piscina, piscina, na hora de entrar entrar e Ficar jogando bola. Entrar na piscina e jogar bola. Mas você nunca viu bola aquática? Não. Não, seria eu já tipo com a vi mão, né? futebol. Não com o pé. Oxe, e quando eu for chutar? Futebol. Não chuta. Não chuta. Só taca a bola. Então Então. nunca viu, acho. Não, Enfim, deixa. Pesou o clima. Pronto, agora já não tá mais pesado. Vocês já aprenderam alguma coisa com alguém que é diferente de vocês? Com certeza. Então, primeira coisa que eu só queria retomar aqui, que ninguém é igual, né? Todo mundo é diferente, mas eu entendi a pergunta. Inclusive, eu acho que a pessoa que é diferente, que eu mais aprendo é o meu irmão. Porque meu irmão, ele tem deficiência e eu aprendo muito com ele. Então, sim, já aprendi bastante coisa. Assim, também é uma parte você aprender o que o outro ele sente. Gosta, o que sente, tudo assim, né? E assim, eu já aprendi muitas coisas, não só com você também,
nas vezes que eu já sentei com você em grupo, mas também com outras pessoas. E assim, eu acho que eu já aprendi muito de cada um. E eu acho que... E eu sei o que cada um tá passando. Sim. Uma pessoa que eu aprendi com muito... Você, Malu. Você me ensinou muitas coisas que eu nunca prestei atenção. Sim. Então, você me ensinou muitas coisas que hoje eu dou muito valor. Então, se tem uma pessoa que me ensinou muito, foi você. Peraí, gente, que eu vou chorar. Eu também tô com... A sua mãe já desceu nas lágrimas. Nossa, mãe! A gente tá zoando, né? Quer dizer, eu não sei se não tá zoando. Gente, peguei tão pesado assim. Mãe assim, mãe Eu vou. Eu tô quase, eu juro, eu tô quase. Pesei o clima. Quando a Maísa falou, eu... Ai, meu Deus do céu. Eu já aprendi muito com várias pessoas e também muito com você, Malu, quando a gente fazia trabalho juntos. É isso. Resumiu. Poucas palavras. Poucas palavras. Agora é que o Luiz tanto queria falar. O que vocês mudariam no mundo? Tudo. Pode, Luiz. Eu mudaria no mundo para as pessoas terem mais inclusão, gentileza, respeito, porque na nossa sala tem um panfleto, como se eu posso falar assim? Assim, que tá escrito gentileza gera gentileza. Ah, sim, eu lembro desse. É isso. Uma coisa que eu mudaria muito no mundo é a gentileza das pessoas. Eu já vi muitos vídeos de pessoas agredindo, o que é uma coisa muito ruim. Então eu mudaria a gentileza das pessoas, faziam elas serem mais gentis. E é isso. Mas também eu lembro muito de uma professora que já apareceu aqui. Muito diva. Amo. Muito maravilhosa. Incrível. Que nos ensinou uma coisa que a gente sempre tem que levar pra vida. Que é o mesmo que o Luiz disse. Gentileza gera gentileza. Sentar direito. Inclusive, todos aqui nessa mesa foram alunos dela. Todos. Todos. E assim, eu mudaria um pouco de cada coisa. Mas o que eu mudaria era a agressividade. Eu mudaria que... Assim, uma coisa que eu amo muito também são animais, cachorros, gatos. E assim, eu mudaria a segurança desses animais. Não só de ter dono, mas como tá na rua. Eu, assim, eu queria que tivesse um escudo, assim, pra eles. Então, acho que com uma única palavra, eu acho que eu já consigo representar tudo que eu tô pensando. Respeito. Eu vou ser direta e reta que nem o Luiz. Respeito. Porque inclui tudo que eu gostaria, né? Que são muitas coisas, mas acho que o respeito é o principal. É a principal palavra. Oh, mas senta direito, senão você vai ficar que nem o Roberto. Ai, eu tô com frio. Eu acho que eu também vou igual a Milena. Respeito, eu acho que é o que a gente tem que ter mais. Não a gente, mas todos. Todo mundo tem um pouco de respeito, mas eu acho que sempre precisa de mais. Sim. Como em algumas outras perguntas. Agora, não está aqui na folha, mas é uma coisa. Alguém tem alguma pergunta pra mim? Eu tenho várias, mas... Ele não sabe dizer. Eu não sei só dizer, falar só que o eu que tenho ele tá várias, pensando. mas umas perguntas eu nunca te disse, só que você já mostrou. Resposta. A resposta, você já mostrou. Então, a minha pergunta... Ela já entendendo qual é a pergunta. Não, eu tive um... Nossa. O Pedro me... Eu teve um... O Pedro me fez ter uma outra pergunta pra vocês. Tá bom. As meninas vão Mas me calma aí, matar, deixa mas eu falar a enfim, minha. eu tenho mais uma pergunta. Como você se sente em relação a tudo que acontece, tanto de quem te já tem uma apoia, te pergunta. ajuda, quanto a quem
nem sempre tá junto com você, tipo, quem nem sempre te respeita do jeito que deveria respeitar? Nossa, Milena, Bem complexo. Complexo? muito complexo, né? Mas assim... Fazendo que nem você nessas perguntas que eu não soube responder. Eu te mandei, tá, Milena? Pra você ter se preparado. Mas, então, eu acho que as pessoas que não me tratam como todos, eu não posso dizer que eu estou acostumada. Porque não, todo mundo me trata muito bem. Todo mundo procura me tratar muito bem pra não me deixar magoada, mas tem algumas pessoas que sim, já me magoaram muito, que eu já voltei da escola chorando. E assim, não esse ano ainda não aconteceu. E não vai acontecer. E não vai acontecer, isso mesmo. Mas ano passado já, e principalmente nos outros anos, nos meus primeiros anos na escola foi bem difícil. É que as pessoas ainda estavam se acostumando, É porque né? eu tava com Isso, Ainda estavam... e como era todo mundo novo, era raciocinando. muito difícil. Sim, ainda estavam raciocinando em relação a tudo E que teve a tava pandemia. acontecendo. Teve a pandemia, foi muito difícil. E na pandemia eu estava com gesso no pé. Então foi pior ainda pra mim. Eu tenho uma pergunta. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Fala, Fala logo. Luiz. Aí vai ser uma difícil, quer ver? Eu tenho uma pergunta. Qual é a maior dificuldade pra você na escola? Falei que ia ser difícil. Então, é uma coisa que ainda não... Já parou um pouco de acontecer, mas ainda tem um pouco só. Que antes eu tinha muita vergonha. Eu não posso te dizer do que, então ninguém me pergunta por quê. Ah, não, porque eu não sei explicar. É igual algumas perguntas que você pulou. Então. Mas assim, a minha maior dificuldade, que era até ano passado, era muito em amizades. Eu ficava muito com a Maísa. Não estou reclamando, tá, Maísa? Mas assim, eu gosto muito de ficar com a Maísa. Eu me sinto muito bem com todos que estão aqui na mesa. Mas Mas também eu não me sentia muito confortável em falar, em fazer as lições de casa e responder pra professora. Eu gostava mais de levar até a mesa dela. Eu não gostava muito de falar. Eu era bem mais quieta. Não sei o que aconteceu esse ano. Agora tá tagarela. Eu comecei a falar muito. Professora até dá umas broncas em mim. né? Mas agora eu tô me sentindo muito melhor de ir pra escola, de ter mais amigas e amigos. Até no meu prédio não tinha amigos. E agora eu tenho. Então, assim, foi uma conquista muito grande pra mim mudar, assim. Era uma coisa que eu sentia muita falta. Eu tenho uma pergunta. Poxa, eu tenho uma pergunta. Eu também tenho. Agora eu vou pra Eu você. só tenho uma Nossa, hipótese. É uma Milena. hipótese. Uma hipótese. E a Lembra que você falou que você tinha muita vergonha? Então, eu acho que isso às vezes acontece comigo, mas não que nem você, porque o seu caso é diferente. Mas eu digo que às vezes acontece porque, assim, não seria ansiedade, mas é uma coisa de tipo assim, como será que a pessoa vai reagir? O que Isso. será que as pessoas vão pensar de mim? Vai que eu falo alguma coisa que eles começam Que, a rir, dar risada. se eu faço alguma coisa de errado, então aquele peso. E se eu faço Sim. isso e eles Algo de começam, errado, Eles começam a rir, eles criticar. começam a cochichar. A criticar, não querer mais ser minhas amigas. Então, assim, E amigos. Só no choro. Sem palavras, só no choro. Só tô escutando barulho, tô até ignorando. Tô até ignorando, senão eu vou ficar assim. Sensível. Sensível, muito sensível. Acho que é mais última pergunta, né? Eu Mas tenho. eu também tenho antes de você, então eu vou falar. Mas poxa! Depois você fala, calma. Como que o Pedro me disse, que eu acho que foi o primeiro, né, a falar, o segundo, na verdade, com a minha pergunta,
que ele fez pra mim, ele me fez ter uma ideia. Quando vocês me viram pela primeira vez, o que vocês pensaram? Nossa. Nossa. Assim, como eu sempre tive meu irmão, é um exemplo muito grande, assim, que eu vou dar mesmo. Porque quando eu te vi, eu simplesmente não senti nada. Eu senti como eu... Calma. Eu senti a mesma coisa que eu senti com todos que eu vi. Tá. Por quê? Porque eu sempre tive essa experiência de ver alguém diferente do meu lado, que sempre foi o meu irmão. Então eu já tinha essa experiência, eu sabia, eu já tinha na mente. Então eu não tive reação nenhuma. Assim, reação diferente, eu não teve a ver você. Eu não teve a ver você. Assim, eu não tive nenhuma reação diferente do que os Específica. outros. Assim, Você chegou, ela já tava aqui. além dela, assim, eu também vejo outras pessoas, pessoas na rua, quando eu vou na rua eu vejo. Então, assim, não tive nada que ver, assim, nada de diferente. A minha reação... Poxa. A minha reação... Minha reação... Mas você podia ter pensado enquanto os outros falavam, né? Ó, eu demorei um tempo aqui pra falar, o Pedro também. Eu não tive uma reação muito específica, tipo, nossa, porque ela é assim, tal, ela é assim, diferente e tal. Eu não tive. Só falei, nossa. Até porque a gente começou Acho que- a ser melhores amigas no primeiro dia. Acho que, na verdade, uma coisa que todo mundo tem, que eu acho que não tem como negar, é a dúvida. Porque, não de um jeito ruim, mas é porque é como se fosse uma coisa nova que você descobriu. Então, tipo assim, é uma coisa do tipo, vem aquela dúvida, você descobre um novo sabor de sorvete. Tipo assim, você vai querer, nossa, será que é bom? Então sempre vem a dúvida logo quando você descobre uma coisa Sim, nova. e aí todo mundo quer vir me perguntar. Então. Por Mas que não. você tem o braço assim? Por que você usa essa bota? Mas eu não acho de um jeito muito ruim. difícil de explicar. Como minha mãe já me entrevistou, ela fez essa pergunta. Eu falei que eu sabia muito falar. Mas agora pensando, porque antes quase ninguém me perguntava. E agora as crianças do 3º ano começaram a me perguntar. E aí, assim, é um pouco mais difícil de explicar pra elas. Porque o nome artrogripose, elas não vão entender. A maioria. Então, assim, se eu falar, é que eu tenho artrogripose. Aí elas, mas o que é O que é artrogripose? artrogripose? E, assim, explicar é muito difícil. E como entender também é muito difícil. Então, pode falar, Luiz. Como você fala? Você já falou. Agora depois você vai fazer pergunta. Calma, ele ainda nem respondeu minha pergunta. Posso falar? Cocada. E igual você falou que é muito difícil explicar pro 3º ano, também é muito difícil responder essa pergunta. Porque... Essa pergunta que eu acabei de fazer pra ele. Ô, Luiz, fala, vai. A coisa que ela acabou de falar, a pergunta Eu dele. achava que ele tava falando... Percebeu quando me viu? Simples. Eu achava que ele tava falando do tipo assim, você responder pras crianças, mas aí eu fiquei tipo... Aí eu fiquei... Aí só depois que Ela tinha acabado de que ele falar fez uma sobre isso, comparação. aí ele vai e mete a pergunta. Tá. Eu não sei. Agora fala a pergunta. Pode falar, mãe. Sobre o que a gente tava falando, como você reage com esse tipo de pergunta? Não, mas é como eu falei, gente. Várias crianças do 3º ano Que é normal me ter essa perguntam. dúvida, né? Então... É muito normal, porque eu já perguntei várias vezes. Tinha uma menina no meu prédio que usa a mesma bota que eu. Sério? Sério? Nunca vi. Mas ela não mora lá. Ah, Ela é visitante e ela não anda. Então ela usa a cadeira. E assim, ela veio toda feliz, perguntar se queria ser minha amiga. E eu não quis perguntar. Por quê? Não. O que foi? Continua falando. Eu quis perguntar porque é como se fosse alguém perguntando pra Isso. você. Sim. E assim, eu, às vezes, dependendo de uma pessoa perguntando, por exemplo, uma pessoa da nossa sala já me perguntou por que eu uso essa bota.
E, assim, eu sei explicar, mas não sei ao mesmo tempo. Eu sei o motivo, mas não dá pra explicar. Ela sabe explicar, mas não sabe. Isso. Sim. Eu não sai a voz pra explicar. É que é muito difícil de explicar. É complicado. Traduz aí, Milena. Não, mas É difícil você É, explicar, é tipo, porque- ai, como é que eu vou explicar de uma maneira que ela muita entende. informação. Isso mesmo. Mas eu acho que a pergunta da Maísa foi mais no sentido de, tipo assim, como você reage? Você acha normal? Você fica triste? Fica feliz? Não, feliz também não. Mas assim, é um pouco normal pra mim. Porque eu sei o que eu tenho, eu sei como reagir. Mas é difícil de explicar pra pessoa. Sim. Mas eu me sinto assim, um pouco mais triste, dependendo do jeito que a pessoa pergunta. Então O jeito de depende fala muda muita muito coisa. da Nossa, pessoa. por que que você é assim? Muda uma palavra, já faz muita diferença. Sim. Então, Eu eu já não sofri sei muito te por responder. Tá, mas eu não sei te responder, porque se você fizesse uma pergunta pra mim, eu ia responder como Depende do você me momento. perguntou. Depende do momento, se eu tô mais brava, se eu tô mais feliz, se eu tô mais triste. Então do depende jeito. muito do jeito, do momento, de tudo. Então eu não vou saber te responder. O jeito, assim. Sobre o jeito. Eu já sofri bastante com essa coisa do jeito de fala, porque eu tinha muita dificuldade com isso. E eu percebia que as pessoas não se sentiam bem. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo mudar. Fala, Luiz. Tá brava aí no Luiz, fala, canto? Luiz. Como você não consegue explicar também sobre como porque você usa essa bota, eu também não sei explicar números decimais. Como eu vou... Tá, hein? Ô, Luiz, Eu o que sei. que tem a ver? Tudo a ver. Porque Tudo a números ver. decimais. Tudo a ver. Números Não, decimais. só não tem o assunto, mas... Então, Números Ok. decimais mas ok. e você sabe porque você usa, só que não sabe explicar. E eu sei números decimais, mas não sei explicar pra outra pessoa. Um pouco, pra mim é um pouco diferente. Eu nem sei fazer. Não entendo o número desse, mas nem sei explicar. Às vezes eu sei o que eu sinto, mas não sei explicar. Eu também. Às vezes eu tô feliz, mas eu não sei se eu tô feliz. Tem alguma pergunta? Não. Pergunta assim, filha, que mensagem você gostaria de deixar para alguém ou para o mundo? Nossa, foi bom. Já sei. E pra escola... Nem fiz a pergunta. E pra escola vai ser também bom, porque nossa professora disse que eu acho que ela ia colocar no... Ela vai colocar. Nossa, ela vai professora, colocar- Nossa. Nossa, vírgula. Né? Nossa, vírgula, Vocês acham Karina. qual eu vou A pegar minha você. mãe é professora dele. E pra encerrar, que mensagem vocês deixariam? Luiz já tá de mão levantada. Por que falar, Luiz? Quero. Tudo Ah, bem? começar. Luiz. O Luiz tá assim. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é para as pessoas terem mais respeito, inclusão e mais gentileza também. Direto e reto. A mensagem que eu deixaria é: não tenha vergonha de si mesmo. Seja quem você é. E seja gentil. Assim, a mensagem que eu deixaria era você tomar cuidado com o que você fala com as pessoas, ter gentileza, incluir as pessoas e ter mais noção do que você está fazendo. Então, pra mim, seria quase a mesma coisa que a Maísa. Não ter vergonha de ser quem você é de verdade, o jeito que você gosta de ser, o jeito que você se vê. Você pode ser do jeito que você quiser. Só que você tem uma única função, que é ser gentil. Então, eu acho que é isso que a Maísa falou. Pra mim, Pra mim também. responde Eu você sei agora. que vocês vão me perguntar. E You go. mas é o conjunto de algumas coisas. Para. Isso saiu, tá na gravação. Tá bom. Tá bom. Kids.
esse Eu respeito? acho que é o conjunto de todas as respostas de vocês. Eu acho que é uma mistura de tudo. Então, não tem como eu explicar, mas é tudo que o Luiz falou, tudo que a Maísa, tudo que o Pedro, tudo que a Milena falaram. Tudo. Tudo. Eu falei. Ele falou, tá. Eu amei esse papo. Cada resposta mostrou que a gente pode sonhar um pouco um mundo mais legal, com mais respeito e amizade. Obrigada por estarem aqui comigo nesse episódio especial de Dia das Crianças. Se gostou, compartilhe esse episódio e vamos espalhar essas ideias por aí. Até o próximo Você Pode. E pra encerrar... Desculpa, mãe! Tá bom, Pedro!